Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esperando, né, passar esse problema que a gente está enfrentando aí. Tenho certeza que isso vai passar logo. Todos nós vamos estar juntos de novo para que a gente possa ter essa interação física, né? Quão gostosa que é. Saudade de vocês, gente. Mas vamos lá. Durante nosso início de módulo 3, lembra lá que a gente fez um início dele, né? E falamos um pouquinho sobre as mudanças de estado físico da matéria, tá? Então, o que é mudança de sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, como eles se comportam em determinada superfície, né? E agora a gente vai dar sequência nesse módulo. Então, dentro do módulo, lá na página 565, a gente vai dar sequência nessa aula, ok? Mas antes de começarmos a aula, eu queria colocar para vocês o seguinte. Eu vou deixar um e-mail aí embaixo para vocês enviarem as atividades, como vocês irão proceder, né? As atividades desse módulo. Então, daqui em diante, da página 565 em diante, após vocês assistirem essa aula, vocês irão responder essas atividades. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, cleitonatividades@hotmail.com, tá? E vocês vão me enviar apenas as respostas. Então, vocês vão lá numerar a página, ok? Vocês vão numerar a página e vocês vão me enviar a resposta. Tipo, nas de múltipla escolha, você vai me colocar lá a qual você assinalou, A, B ou C, ok? Aí na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, eu deixo para vocês a correção e a gente segue no próximo módulo, beleza? Então não esqueçam, vocês vão fazer, não esqueçam, né, de colocar certinho lá o nome, a série, porque depois fica difícil para eu achar aqui depois, tá? Que todos os nonos vão enviar nesse e-mail também. Então vocês colocar o nome, a série, a página, tudo certinho, me envia, porque é para a gente ter esse registro, né? E aí eu devolver para vocês corrigido, ok? Então, a gente, dando sequência nesse módulo, que é as mudanças de estado físico da matéria, então a gente tem gráficos, né? Para poder mostrar essa mudança de estado físico, ok? E nesse gráfico, a gente vai usar a imagem dele, dentro a passagem do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, tá? Então, nesse momento, a gente vai conseguir visualizar como que ocorre essa mudança, até que temperatura uma substância ocorre essa mudança. Nós vamos ver num gráfico agora, para ficar mais fácil, ok? Bom, voltando, né? No gráfico de mudança de estado físico, que eu coloquei aqui para podermos ver melhor, ele vai mostrar... Primeiro, né, o que está abaixo da linha aqui e o quanto que ele subiu até chegar na próxima mudança, ok? Então, digamos aqui a gente tem uma representação da água, né? E aí, o que nós vamos ter que conhecer primeiro no gráfico? O que nós vamos ter que identificar primeiro no gráfico? Que essa primeira base aqui, nós vamos usar o termo de temperatura de fusão. Lembra lá que já falamos lá da mudança de estado físico, né? Da temperatura de fusão. E aqui nós temos a temperatura de ebulição. O que seria isso? Na temperatura de fusão é quando o líquido ele sai do estado, quando a substância sai do estado líquido para o estado sólido, ok? E na temperatura de ebulição é quando ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Portanto, o valor está aqui, tá vendo? Vamos supor que isso aqui seria da água, né? Então a água a 100 graus Celsius ela vai se transformar em gasosa. Abaixo de zero, ela se torna sólida, beleza? Bom, seguindo ali, então a gente identificou o que é temperatura de fusão, o que é temperatura de ebulição. Pode aparecer como PF aqui ou PE, ponto de fusão e ponto de ebulição. Nomenclatura que muda, mas a essência do processo é a mesma, tá? Bom, aqui a gente vai ter agora, então a água está a 0 grau, e a 100 graus. Então, temperatura de fusão e de ebulição. Para qualquer outra substância, você vai ter essa variação também. É óbvio que os valores vão mudar, né? Você vai ter valores de... Você pegar, por exemplo, o tungstênio, ele vai ter lá 3.000 e tantos graus para ele entrar em estado de ebulição. Então, isso varia bastante de uma substância para outra. Beleza? E como que a gente vai identificar aqui agora? Digamos que a gente tem aqui, então, a 0 graus Celsius, a água, ó, percebe nesse ponto B? Nesse ponto B, nós vamos usar um termo que ela está sólida mais líquida, né? Que é aquele momento onde você pegaria um copo com o gelo dentro, né? Aquele chamado gelo fundente, e ele vai ter o sólido e o líquido junto.
tá? Então não tem diferença. E abaixo dessa linha vai estar sólido. Cuidado para a gente não viciar tanto quando falamos em sólido e pensar somente na água como gelo. Sólido quer dizer substância sólida mesmo, tá? Então abaixo dessa linha está tudo sólido. Neste exemplo aqui nós chamamos de patamar. Então uma substância pura, no caso a água, ela sempre vai apresentar dois patamares, tá? Ela sempre vai ter os dois patamares. Então a gente tem o primeiro patamar, que é uma superfície plana, e nós teremos um segundo patamar lá em cima, que vamos chegar lá. Então na substância pura sempre apresenta dois patamares. Numa mistura isso não acontece. Ela não vai apresentar dois patamares. Por que ela não vai apresentar dois patamares? Porque é uma mistura. Então a temperatura, tipo, vamos colocar lá água e álcool. O álcool ele vai evaporar a 78 graus Celsius. Então não tem como formar patamar dessa maneira, porque a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e do álcool é 78. Então vai dar uma diferença assim, né? De um vai estar entrando em ebulição e o outro ainda não, tá? Então por isso que numa mistura ela não vai apresentar dois patamares, só vai ter um patamar. Beleza? Seguindo ali. Então a gente tem aqui agora o sólido, tudo que está para baixo. Entre esse primeiro patamar nós temos sólido mais o líquido. Entre o primeiro e o segundo patamar, tudo vai estar líquido. Tudo vai estar líquido, facinho, qualquer substância vai ter nessa maneira. E acima disso, nós encontramos o nosso segundo patamar. Olha lá, onde está a 100 graus, que é a temperatura de ebulição. Então, na temperatura de ebulição, vai encontrar o nosso segundo patamar. E nesse período, nós teremos aqui agora líquido mais gasoso. É onde agora você vai encontrar aquele exato momento onde você tem uma substância que está líquida e ela já está entrando em evaporação. Sabe quando está aquecendo uma água lá para fazer um arroz ou fazer um chá, alguma coisa? Não, né? Tem água e ela já começa a evaporar. Então isso chama de ponto de ebulição. Que aí nós temos o líquido mais o gasoso. Acima disso, olha lá, acima nessa linha vermelha que é o ponto E em diante, vai estar tudo gasoso. Então acima disso vai estar tudo gasoso e aí ele já tem um comportamento. Por que vai estar gasoso? Porque ele vai ganhando energia. Lembra que nós havíamos falado disso em sala, né? O sólido ele tem pouca energia, o líquido ele já tem uma quantidade a mais de energia, porque ele recebe calor, e o gasoso ele vai ficar doidão, né? Ele vai entrar já, porque ele ganha muita energia. Então ele vai atingir todo o espaço, beleza? Tá. Digamos que eu coloque para vocês, numa avaliação, ou que caia numa prova, para você identificar. Exemplo, se a gente pegar a água e colocar uma amostra de água numa temperatura de 88 graus Celsius, né? A 88 graus Celsius, como que essa água vai estar? Sólida, líquida ou gasosa? É simples. Se a gente pegar um diagraminha, colocar para ficar mais fácil, para vocês não ficar batendo cabeça. E aí pode ser para qualquer substância, tá? Então poderemos fazer o seguinte, acompanha aqui. Se eu coloco aqui embaixo como TF, né? E aqui o TE, que é a temperatura de ebulição, o TF da água é 0 graus Celsius. O TE dele é de 100 graus Celsius. Simples. Aonde vai estar o 88? Se eu pego aqui agora, o 88 vai estar onde? Né? Abaixo do 100. Então 88 está aqui. Beleza, se 88 está ali, então nós temos aqui, lembra que eu falei, entre ebulição e fusão é líquido. Abaixo da fusão é gasoso e abaixo aqui é sólido. Abaixo disso é sólido e acima tudo é gasoso. Então eu sei que o 88 ele vai estar no estado líquido. Simples assim. Quer ver? Um outro exemplo? Se nós mudássemos esse valor aqui, sei lá, vou pegar uma substância X aqui, que ela tenha um ponto de fusão de menos 10, tá? E a ebulição dela estaria em 230, mais ou menos, tá? E aí eu quero saber a menos 5. Essa substância colocada a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Qual seria o estado físico dela? Sólido, líquido ou gasoso? Vou lá e faço a mesma coisa, né? Onde está o menos 5? Ele vai estar abaixo, acima, vai estar nesse meio ou acima?
Vamos pensar num gráfico. A gente não coloca o gráfico e não coloca assim, né? Tudo que está acima da barra é positivo, o que está abaixo é negativo, né? Então, se aqui é menos 10, ele começa com menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 vai estar aqui. Se o menos 5 está aqui, onde ele está, tá vendo? Ele está entre o líquido. Então, automaticamente, esse produto a menos 5 graus Celsius, ele ainda vai estar no estado líquido, certo? Se ele der qualquer valor acima de 231 em diante, ele vai estar gasoso. Se ele tiver qualquer valor, tipo menos 11 para cá, ele vai estar sólido, ok? Então, cuidado quando vocês forem estudar e perceber que a substância, quando é pura, ela sempre vai apresentar os dois patamares, tá? Então, quando ela não for uma substância pura, ela não apresenta dois patamares. Então, tipo uma mistura de água e álcool, ela não vai apresentar dois patamares. Por quê? Porque a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são diferentes. Tranquilo? Bom, vocês não esqueçam depois de mandar atividades lá, porque a gente precisa desse registro de vocês. Então, enviem lá no meio apenas as respostas. Numera a página, nome certinho, tá? E vocês enviem para mim, ok? Até mais, gente. Fiquem com Deus.